Um só Deus, um só Senhor, um só batismo, um só Espírito, uma só fé? Olá, meu nome é João Marcos e o propósito deste canal é estimular ao pensamento crítico, à formação de opinião e ao questionamento. Se você não viu meu vídeo anterior, recomendo que você o veja primeiro e depois você vem para cá. Deixarei o link na descrição. Vamos ao vídeo? No dia 31 de outubro de 1517, na Alemanha, nasceu o que mais tarde seria conhecida como Reforma Protestante. Seu originador foi o padre agostiniano Martinho Lutero. Os seus inimigos costumavam chamar seus seguidores de luteranos, mas eles preferiam ser chamados de evangélicos, nome esse, aliás, que trazem até hoje. Antes do movimento, o acesso à Bíblia era limitado a algumas pessoas. Poucos anos depois, ela passou a ser traduzida e repassada ao povo, algo tido como bom, positivo. Só que, por outro lado, começaram a surgir interpretações divergentes, conflitantes, resultando em fragmentação, divisão. É digno de nota também que em um período em que os judeus se afastaram da adoração pura a Deus, ele permitiu que eles fossem levados cativos e até mesmo o templo destruído. Dentro desse contexto, nessa situação, é que começaram a surgir algumas das seitas judaicas. Mas é claro que o pluralismo interpretativo não é só um problema religioso. Na realidade, é um problema que atinge todos os ramos do conhecimento humano. Porém, sendo a palavra de Deus um farol para a humanidade, não deveria ela indicar um só caminho, uma só direção? Então, se o Eterno não é Deus de confusão, certamente o problema deve estar no ser humano. Por isso, gostaria de ler alguns textos que podem lançar luz sobre essa questão. No Evangelho de João, capítulo 17, a partir do verso 20, palavras de Jesus. Faço solicitação não somente a respeito destes, mas também a respeito daqueles que depositam fé em mim por intermédio da palavra deles, a fim de que todos sejam um, assim como tu, Pai, estás em união comigo e eu estou em união contigo, para que eles também estejam em união conosco, a fim de que o mundo acredite que me enviaste. Também eu lhes tenho dado a glória que tu me tens dado, a fim de que sejam um, assim como nós somos um. Só até aqui. O outro texto é 1 Coríntios 1:10. Exorto-vos agora, irmãos, por intermédio do nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos faleis de acordo e que não haja entre vós divisões, mas que estejais aptamente unidos na mesma mente e na mesma maneira de pensar. Diante desses textos, eu faço a seguinte pergunta. Existe aqui margem, brecha, para ramificação, para divisão? Ou variedades de interpretação? Na primeira passagem, Jesus está fazendo uma solicitação, um pedido ao Pai, para que haja uma unidade entre seus discípulos. Pouco tempo depois, essa unidade foi quebrada. O apóstolo Paulo está combatendo divisão dentro da igreja de Corinto. Consegue perceber? No capítulo 11 do livro do Gênesis, temos o relato de um projeto humano que foi frustrado por Deus. As pessoas ali falavam um único idioma, mas Deus fez com que falassem vários, tornando impossível que concluíssem aquele projeto. Faço outra pergunta. Você acha possível haver uma unidade entre as igrejas ou entre as religiões, mesmo elas falando várias línguas? O que você acha? E como se dá a interpretação da Bíblia? É pelo Espírito Santo? Ou é pelo estudo? Ou seriam pelos dois? Se é pelo Espírito, então por que se usar a hermenêutica, que é a ciência que interpreta textos? E por que aquelas pessoas que são tidas como espirituais divergem entre si, às vezes dentro da própria comunidade, do próprio grupo
há divergência. E será que o Espírito ensina aquilo que nós podemos aprender por meio de estudo, de dedicação? Mas, se é pelo estudo, por que os grandes estudiosos também divergem? Conhecedores do hebraico, do aramaico, do grego, das gramáticas. Você já parou para pensar sobre isso? Você consegue desatar esse nó? Eu não. Mas quero aqui abrir um parêntese. Acredito que um dos grandes erros que a cristandade cometeu foi ter se apartado, se divorciado do judaísmo. Não nos esqueçamos que a Bíblia é de origem judaica. Seus escritores, na sua grande maioria, foram judeus. Ela foi endereçada, na maioria, para judeus e que há todo um contexto histórico-cultural judaico. Desconsiderar, ignorar tudo isso é estar fadado a se cometer muitos erros de interpretação. Esta é minha opinião. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, dê um joinha, toque o sino para receber novos vídeos e no próximo falarei sobre o tema: educação é papel da escola ou da família? Existem alguns conceitos que precisamos revê-los. Espero você lá. Muito obrigado e tchau, tchau.